Muito se fala em corrupção no país hoje, e quando o tema é corrupção, a gente já associa diretamente ao Congresso Nacional, à classe política, e não nos atentamos para as pequenas corrupções no dia a dia que cometemos, né? O suborno de um guarda aqui, parar numa vaga que não é destinada a você ali, e aí eu incluo também a corrupção que permite que, digamos, agentes carcerários recebam dinheiro das facções e façam vista grossa. E hoje a gente tem no presídio computadores, celulares, explosivos que entram para que presos possam fazer lá as explosões para fugirem da cadeia. Quer dizer, o senhor, como um homem de justiça, como o senhor vê isso? Porque é uma situação em que nós nos olhamos de uma maneira ridícula. Mas espera aí, o celular funciona dentro da cadeia, mas o sinal fora não funciona. Como o senhor, como homem de justiça, acha que isso pode acabar? E como o senhor vê essa situação atrelada ao fortalecimento de facções criminosas que administram o crime de dentro dos presídios? Vamos dizer o seguinte, a maioria dos agentes penitenciários são profissionais extremamente corretos, né, que têm condições de trabalho extremamente adversas, poucos recursos, uma remuneração abaixo do que realmente eles merecem. Eu estive, inclusive, com algumas representações deles em Brasília, no Congresso Nacional. Então, em geral, o agente penitenciário é uma classe muito sofrida e que padece com falta de recursos. Evidentemente, assim como em todas as instituições, você sempre vai ter alguém que contraria as normas e que acaba se corrompendo ou não, ou de alguma forma flexibilizando algum benefício, ou introduzindo um celular ou alguma coisa. Isso é possível. Agora, o celular é o núcleo e o coração da organização criminosa no Brasil. Eu acho que o celular é a grande problema e a grande questão que nós temos que enfrentar. Por quê? Porque a partir do momento em que eles criaram as primeiras centrais telefônicas, isso nos anos 2000 até hoje, esse sistema continua operando, continua sendo assim. O indivíduo que está dentro do sistema prisional e tem um celular, ele controla online toda a atividade criminosa que está fora do presídio. Ele tem esse poder de mando, ele tem um poder de controle, e esse controle é online, ou seja, ele é imediato. Uma vez, inclusive discutindo isso com um dos líderes do PCC, o José Márcio Felício, eu estava discutindo isso com ele virou para mim e disse assim, doutor, aí um outro colega falou assim, mas o advogado vem uma vez por semana e ele passa a mensagem, recebe a mensagem, e o Zé Márcio disse para mim o seguinte, falou, doutor, entre eu receber uma mensagem e eu mandar outra, passa uma semana o mundo vira. Ou seja, é muito diferente você receber a mensagem e mandar a mensagem e você ter o controle online daquilo que está acontecendo. Eu advogo particularmente a necessidade do bloqueio total do sinal de celulares em todos os presídios indistintamente. Eu acho que isso é uma necessidade imediata de uma implementação, uma primeira medida que deveria ser tomada. Agora, é verdade. Nos parece óbvio, né? E o que impede isso? O custo é uma questão, mas existem alguns questionamentos técnicos, né, que poderiam ser respondidos. Vamos dizer o seguinte, se você tem um presídio numa área urbana, você teria que limitar o sinal a uma área muito determinada, porque você tem a cidade em volta. Então você não pode bloquear um bairro, por exemplo. Você teria que bloquear um prédio, um presídio, que é uma área geográfica muito restrita. Então você tem essa dificuldade. Por outro lado, você tem um presídio que está, como o de Presidente Prudente, que está no meio da estrada, que não tem nada. Então ali você tem uma conformidade geográfica completamente diferente. Então, para você efetuar o bloqueio do presídio, não há uma solução determinada e única. Você tem que verificar caso a caso e ver qual é o tipo de bloqueio que é necessário para aquele determinado presídio conforme suas condições urbanas ou não. Então essa é o grande problema. A outra questão se refere também à comunicação entre as lideranças, né? Vamos dizer o seguinte, a legislação brasileira não permite uma segregação absoluta, sempre permitirá
uma forma de comunicação. A nossa grau de isolamento que nós temos no Brasil está muito longe do grau de isolamento que se permite na Itália e nos Estados Unidos. Ali você tem onde você tem grandes enfrentamentos com as organizações criminosas, com as máfias, entre aspas. Lá você tem um isolamento muito mais severo. Se você for ver o isolamento ao qual foi submetido um traficante mexicano muito conhecido, El Chapo, se você vê as circunstâncias nas quais ele está encarcerado, é realmente extremamente severo. Para você ter ideia, ele só assiste um filme, ele tem direito à televisão na sala num momento só de lazer, e é o mesmo filme o mês inteiro, um documentário. Ele tem que assistir o mesmo documentário. Ou seja, há restrições de tamanha segregação. Por quê? Porque são compatíveis com o grau de periculosidade que o indivíduo demonstra. Não é para qualquer um. Não é todo mundo que vai. Obviamente você tem essa segregação para quem assume uma posição de hierarquicamente ou possui uma periculosidade extremada ou hierarquicamente superior. Então você tem essas restrições. No Brasil nós não temos isso. Então, como é impossível por uma força, por determinação legal de você isolar completamente, você tem essas restrições, você não tem como garantir que uma liderança seja absolutamente isolada do comando de uma organização. Esse é um problema que o legislativo deveria enfrentar ou enfrentará cedo ou tarde para que possa dar uma solução a essa questão. Doutor,